Olá, vamos para a terceira aula do curso de Microeconomia EAD realizada pelo PET Economia. Na aula de hoje, iremos abordar o terceiro capítulo, Preferências. Usaremos de referência o livro de Microeconomia Princípios Básicos, uma abordagem moderna, sétima edição, Varia. Neste capítulo, vamos apresentar as pressuposições subjacentes aos modelos econômicos das preferências dos consumidores, a partir de poucas pressuposições sobre preferências e indiferença para determinadas combinações de bens. Os tópicos subsequentes desenvolverá a teoria da demanda ordinal. Estes serão os tópicos que iremos estudar: preferências do consumidor, pressupostos sobre preferências, curvas de indiferença, exemplos de preferência, preferências bem comportadas, taxa marginal de substituição, outras interpretações da TMS e questões de revisão. Na moderna teoria do consumidor, o índice é simplesmente uma representação de uma preferência ordinal dos consumidores. Para desenvolver a moderna teoria de preferências, vamos assumir por uma questão de simplicidade apenas dois bens, bem X e bem Y. O consumidor é capaz de ordenar e escolher entre diversos bens e cada cesta de consumo contém certa quantidade de X e de Y. Vamos supor que, dadas duas cestas de consumo quaisquer, cestas com os bens X, X1 e X2 e cestas com os bens Y, Y1 e Y2, o consumidor poderá classificá-las de acordo com o grau de desejabilidade que cada uma delas tenha para ele. O consumidor mostrará que uma cesta é melhor que a outra ou que é indiferente entre elas. O símbolo maior que vai representar que uma cesta é estritamente preferida à outra, de modo que cesta X maior que cesta Y. Deve ser interpretado como significado que o consumidor prefere estritamente X a Y. Desta forma, a ideia de preferência é baseada no comportamento do consumidor. Se o consumidor mostra-se indiferente entre duas cestas de bens, é utilizado o símbolo til e grafamos cesta X, til, cesta Y. Isso quer dizer que o consumidor fica insatisfeito com ambas as cestas de modo igual entre elas. Se o consumidor prefere ambas as cestas ou se mostra indiferente na escolha entre elas, dizemos que ele prefere fracamente X a Y e grafamos X maior ou igual a Y. Vamos usar alguns pressupostos sobre como funcionam as relações de preferência para dar a consistência das preferências dos consumidores, alguns tão fundamentais que podemos chamá-los de axiomas da teoria do consumidor, que são completude, reflexivas, transitivas e contínuas. Para quaisquer duas cestas de consumo A e B, o consumidor pode fazer as seguintes comparações: A é preferido a B, B é preferido a A e A é indiferente a B. Este axioma implica que o consumidor pode realizar comparações entre diferentes cestas de consumo. Na reflexividade, se o consumidor se depara com duas cestas iguais em que A igual a B em todo o conteúdo, isto significa que A é indiferente a B. Isso significa dizer que A e B são iguais. O consumidor ordena estas cestas na mesma posição. Aqui temos que se o consumidor prefere A a B e B a C, então ele irá preferir A a C. Se o consumidor é indiferente entre A e B e entre B e C, então o consumidor é indiferente A e C. Ou seja, este axioma simplesmente diz que as preferências dos consumidores são consistentes internamente. Na continuidade, temos que se a cesta A é preferível à cesta B e a cesta C possui quantidades do bem X muito próximas à cesta B, então A é preferível a C. O axioma da continuidade garante que mudanças súbitas de preferência não ocorram. Além disso, garante a diferenciabilidade da função de utilidade. Preferências lexicográficas. Suponha que o consumidor apresente a seguinte preferência. Primeiro, ele olha o montante de X disponível. A cesta com mais X é preferida independentemente da quantidade de Y disponível. Contudo, se as duas cestas possuírem o mesmo montante de X, a cesta com mais Y é escolhida. Essa preferência remete a vícios ou desejos muito fortes, tendo em vista que escolhem determinada cesta porque contém um bem.
independente da quantidade de bens da outra cesta, ferindo o axioma da continuidade. Se os 4 axiomas dos números reais são satisfeitos, podemos representar a área de preferência e indiferença do consumidor graficamente. Nós chamamos os pontos que conectam todas as cestas de consumo que conduzem ao mesmo nível de satisfação de curvas de indiferença. Na figura 3.1, em que estão ilustrados 2 eixos que representam o consumo dos bens 1 e 2 por um consumidor. Tomemos uma determinada cesta de consumo, cesta X, e vamos sombrear todas as cestas de consumo que sejam fracamente preferidas a X. Isso se chama conjunto fracamente preferido. As cestas situadas no limite desse conjunto são as quais o consumidor é apenas indiferente a X. Elas formam a curva de indiferença. A curva de indiferença é traçada através de uma cesta de consumo, onde consistem todas as cestas de bens que deixam o consumidor indiferente a esta cesta dada. Algo que é importante salientar é que as curvas de indiferença que representam níveis distintos de preferência não podem se cruzar. Vamos a um exemplo. Escolhamos 3 cestas de bens, x, y e z, de modo que x se situe em apenas uma curva de indiferença e que y fique em outra curva de indiferença e z se localize no intercepto dessas duas curvas. Por pressuposto, as curvas de indiferença representam níveis distintos de preferência, de modo que uma dessas cestas, digamos que a cesta x, é estritamente preferida à outra cesta, digamos que seja a cesta y. Sabemos que x é indiferente a z e que z é indiferente a y, então, de acordo com o axioma de transitividade, implica que x é indiferente a y. Isso, porém, contradiz o pressuposto de que x é preferível a y. Essa contradição confirma o resultado. As curvas de indiferença, que representam níveis distintos de preferência, não podem se cruzar. Monotonicidade. Lembre-se, porque isso não pode se esquecer. Na monotonicidade, ter mais é melhor do que ter menos. Dada 2 cestas de consumo, A e B, com a propriedade que x em A é igual a x em B e que y em A é maior do que y em B, o consumidor irá sempre preferir A a B. Esse axioma mostra que os indivíduos sempre vão preferir mais do que menos bens. Taxa marginal de substituição decrescente. Considere que uma simples curva de indiferença pode ser descrita pela seguinte função: U igual a f de x e y. A função de utilidade expressa acima pode ser representada como uma curva de indiferença pela seguinte função: y igual a f de x, u. A taxa marginal de substituição de y por x, mantendo constante o nível de utilidade, é dada por a TMS igual a menos derivada de y sobre derivada de x. Para nós, matematicamente, a TMS é a inclinação da curva de diferença, e economicamente, ela descreve o quanto de y uma pessoa está disposta a abrir mão para consumir x. Exemplos de preferências: substitutos perfeitos. 2 bens são substitutos perfeitos quando o consumidor aceitar substituir um pelo outro a uma taxa constante. O caso mais simples de substitutos perfeitos ocorre quando o consumidor deseja substituir a uma taxa de 1 por 1. Vamos a um exemplo. Suponhamos que o consumidor tem que escolher entre lápis vermelhos e azuis e que ele gosta de lápis, mas não se importa nem um pouco com a cor desses lápis. Peguemos então a cesta de consumo, digamos 10, 10. Então, para esse consumidor, qualquer outra cesta de consumo que contenha 20 lápis será tão boa quanto a cesta que temos 10, 10. Do ponto de vista matemático, qualquer cesta de consumo x, tal que x1 mais x2 é igual a 20, estará na curva de diferença desse consumidor, que passa por uma cesta com x1 10 e x2 10. Assim, as curvas de diferença desse consumidor são todas as linhas retas e paralelas com uma inclinação de menos 1. As cestas com um total maior de lápis são preferidas às com um total menor, de modo que a direção de crescimento da preferência é para cima e para a direita, de acordo com a figura. Complementares perfeitos. Os bens complementares perfeitos são consumidos sempre juntos e em proporções fixas.
De algum modo, esses bens completam-se mutuamente. O consumidor gosta de sapatos, mas sempre usa juntos os pés direito e esquerdo. Ter apenas um pé do par de sapatos não traz nenhum bem ao consumidor. Como podemos ver na figura 4, o consumidor sempre quer consumir os bens em proporções fixas entre eles. Isso faz com que as curvas de diferenças tenham forma de L, de modo que a direção de aumento de preferência será mais uma vez para cima e para a direita, conforme ilustrado nesse diagrama. Males. O mal é uma mercadoria do qual o consumidor não gosta. Por exemplo, suponhamos que as mercadorias em questão sejam pimentão e anchova, e que o consumidor adore pimentão, mas não gosta de anchova. Digamos, porém, que haja uma possibilidade de compensação entre o pimentão e a anchova, ou seja, haveria numa pizza determinada quantidade de pimentão que compensasse o consumidor por ter um consumo de certa quantidade de anchova. A direção de aumento da preferência é para baixo e para a direita, isto é, no sentido da diminuição do consumo de anchova e do aumento do consumo de pimentão, exatamente como ilustram as setas do diagrama da figura 5. Bens neutros. Um bem é neutro se o consumidor não se importar com ele, nem de um jeito nem de outro. Voltando ao exemplo do pimentão e anchova, se ele for neutro em relação à anchova, só vai se importar com a quantidade de pimentão, não ligando para o número de anchovas que possui. As linhas de diferença são verticais de acordo com a figura 6. Saciedade. Às vezes, desejamos examinar uma situação que envolva saciedade, na qual há uma cesta melhor que todas as outras para o consumidor, e quanto mais perto ele estiver dela, melhor ele estará, de acordo com suas preferências. Suponhamos que o consumidor tenha uma cesta de bens X de maior preferência e que, quanto mais se afastar dela, pior se sentirá. Nesse caso, diremos que X é o ponto de saciedade ou satisfação. As curvas de diferença do consumidor se parecem com as retratadas na figura 7. O melhor ponto é o ponto da cesta X, e os pontos mais afastados do ponto de satisfação situam-se nas curvas de diferenças inferiores. Bem discreto. Aqui, o bem 1 só está disponível em quantidades inteiras. No painel A, as linhas tracejadas ligam entre si as cestas que são diferentes, e no painel B, as linhas verticais representam cestas que são pelo menos tão boas quanto a cesta indicada. Preferências bem comportadas. Vamos estudar agora sobre o conjunto convexo. Suponhamos que cesta Y e cesta X sejam cestas indiferentes. Se as médias forem preferidas aos extremos, todas as médias ponderadas de x e de y serão fracamente preferidas a x e a y. O conjunto convexo tem a propriedade de que, se pegarmos dois pontos quaisquer do conjunto e traçarmos o segmento de reta ligando esses dois pontos, o segmento de reta ficará todo dentro do conjunto. A figura A representa um exemplo de preferências convexas. Já a figura C apresenta as preferências tão não convexas que talvez pudéssemos chamá-las de preferências côncavas. Gosto muito de consumir sorvete e alface, mas eu não gosto de fazer isso junto. Nesse momento, posso ficar indiferente entre consumir certa quantidade de um e de outro. Para qualquer um que eu escolha, vai ser melhor do que consumir um mix de ambas juntas. Isso é o tipo de preferência descrito na figura C. Por fim, uma extensão do pressuposto da convexidade é a suposição da convexidade estrita. Isso significa que a média ponderada de duas cestas indiferentes é estritamente preferida às duas cestas extremas. As preferências convexas podem ser pontos planos, enquanto as preferências estritamente convexas devem ter curvas de diferenças arredondadas. A preferência por dois bens que sejam substitutos perfeitos é convexa, mas não estritamente convexa. Outras interpretações da taxa marginal de substituição. Anteriormente, dissemos que a taxa marginal de substituição mede a taxa em que o consumidor se encontra na fronteira entre querer substituir o bem 1 do bem 2. Também poderíamos dizer que o consumidor está a ponto de querer pagar um pouco do bem 1 para comprar um pouco mais do bem 2. Assim, às vezes se ouve dizer que a inclinação da curva de diferença mede a propensão marginal a pagar. Sempre estamos trabalhando que o bem 2 representa todos os outros bens da economia, enquanto o bem 1, um bem específico.
A TMS mede a quantidade do bem 2 que alguém tem propensão a pagar para obter uma quantidade marginal do bem 1. O que na verdade se tem de pagar por uma quantidade adicional de consumo pode ser diferente de quanto se está propenso a pagar. A quantia a ser paga dependerá do preço do bem em questão. O quanto se está propenso a pagar não depende do preço, mas sim das preferências do comprador. Em seguida serão respondidas 3 questões das questões para revisão do capítulo 3 do Varia e aconselhamos que respondam todas as que tem no capítulo para melhor fixação do conteúdo. Mais uma vez, obrigado pela sua atenção e nos sigam nas nossas redes sociais.